Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Então vamos lá. A nossa aula de hoje será sobre sílabas tônicas. Professora, o que é isso, sílaba tônica? Sílaba tônica é aquela que é pronunciada com maior intensidade, ou seja, é a sílaba mais prolongada. A sílaba tônica, ela pode ser ou não acentuada. Eu vou ensinar a você a identificar a sílaba tônica de uma palavra de um jeito bem simples. E tenho certeza que você não terá dificuldades. Para encontrar a sílaba tônica de uma palavra, você irá chamar o nome dessa palavra como se estivesse chamando alguém, tá bom? Então aqui eu tenho algumas palavras que não são acentuadas e eu já encontrei a sílaba tônica de cada palavra. Mas como que eu consegui encontrar a sílaba tônica dessas palavras? Chamando o nome delas, tá bom? E eu vou ensinar você a chamar o nome das palavras para que você encontre com facilidade a sílaba tônica de uma palavra, tudo bem? Então vamos lá. Se eu falar normalmente a palavra soldado, fica bem mais difícil de encontrar a sílaba tônica dessa palavra. Então, agora eu vou chamar o nome dela e você vai perceber a diferença. Soldado. Percebeu a diferença? Quando eu falo soldado, eu não consigo identificar, com facilidade a sílaba tônica. Mas quando eu chamo a palavra como se eu estivesse chamando alguém, eu consigo identificar. Porque a sílaba, ela tem um som mais prolongado. Então, vamos lá novamente? Soldado. Então, eu sei que a sílaba tônica da palavra soldado é a sílaba da. Limonada. Eu sei que o na é a sílaba tônica, porque eu já chamei o nome dela. Então, vamos chamar novamente aí com a professora? Então, vamos lá. Limonada. Novamente. Limonada. Então, perceba que o na é uma sílaba tônica. E essa sílaba prolongada, demorada, sempre será a sílaba tônica. Caderno. Se eu falar caderno, fica mais difícil. Mas quando eu chamo o nome dela, fica mais fácil. Vamos chamar novamente com a professora? Então, vamos lá. Caderno. Caderno. Então, eu sei que a sílaba tônica da palavra caderno é o der. Feliz. Novamente. Feliz. Eu sei que a sílaba tônica é o lis, porque é uma sílaba mais prolongada. Tudo bem? Agora, vamos identificar a sílaba tônica em palavras acentuadas, com acento agudo e o acento circunflexo, tá? O acento agudo é esse tracinho aqui. O acento circunflexo é esse aqui que você conhece como chapeuzinho. Então, veja bem. Quando a palavra é acentuada com o acento agudo ou com o acento circunflexo, a sílaba onde está o acento sempre será a sílaba tônica. Nesse caso, fica mais fácil identificar a sílaba tônica de uma palavra. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra você. Então, eu sei que
A sílaba C é a sílaba tônica dessa palavra, tá bom? Café, por ser acentuada com um acento agudo, eu sei que a sílaba fé é a sílaba tônica. Do mesmo modo, pêssego também é uma palavra, né, que tem acento. A sílaba acentuada é a sílaba P, está acentuada com um acento circunflexo. Então, eu sei que a sílaba P é a sílaba tônica. Matemática, ela também é uma palavra acentuada. A sílaba ma está acentuada com um acento agudo. Então, por esse motivo, eu sei que a sílaba ma é a sílaba tônica. Então, as sílabas tônicas dessas palavras, elas são acentuadas. Mas se você chamar cada palavra pelo seu nome, você também vai perceber que essas sílabas que estão acentuadas, elas são prolongadas, tá bom? E por esse motivo, essas sílabas aqui, né, que nós vimos nas palavras, são as sílabas tônicas. Muito bem. Agora, você irá aprender a identificar a sílaba tônica em palavras com til. Nesse caso, é importante você saber que o til não marca sílaba tônica, mas vale quando recai sobre uma sílaba tônica, tudo bem? Veja bem, o til, ele é utilizado em cima da vogal A ou da vogal O, para dar o som nasalizado na vogal, né? Professor, o que é som nasalizado? É aquele som que é produzido pelo nariz, tá? Eu acredito que você já aprendeu. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra avião. Qual é a sílaba tônica da palavra avião? Vamos chamar pelo nome? Então, vamos lá. Avião! Avião! Então, eu sei que a sílaba tônica da palavra avião é o ão. Tá joia? Agora, eu tenho aqui a palavra aviãozinho. Vamos chamar o nome dessa palavra também. Aviãozinho. Novamente. Aviãozinho. Qual é a minha sílaba tônica? Veja bem, nesse caso aqui, a minha sílaba tônica é o zi. O zi é a sílaba tônica. É diferente da palavra avião. Na palavra avião, a sílaba tônica é o ão. E na palavra aviãozinho, a sílaba tônica é o zi. Então, perceba que eu não posso tirar o til. Por quê? Porque ele só está marcando aqui que a pronúncia não é ao, e sim ão. Tá joia? Palavra televisão. 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 Então, a sílaba tônica da palavra televisão é o zão. Tá joia? Agora observe. Na palavra órgão, tem o acento agudo em cima da vogal O e o til em cima da vogal A. Tá? Então, é por isso que o til, ele não marca sílaba tônica. Acontece, né? Da gente pronunciar uma palavra e a sílaba tônica cair justamente onde tem o til. É o caso da palavra televisão. Tá joia? Então, vamos lá. Órgão. Órgão. Qual é a sílaba tônica dessa palavra? O or. A sílaba or é a sílaba tônica.
Então, veja bem, o tio, ele só está marcando a pronúncia. Ele só está marcando a pronúncia. Se eu tirar o tio da palavra órgão, a palavra, quando você vai pronunciar, você já não consegue ler órgão, e sim orgal, né? Então, é muito importante você observar como você vai identificar as sílabas tônicas em palavras com tio. Então, siga as regras. É importante você estar sempre chamando o nome das palavras e você não vai errar, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.